Quando meu filho faleceu, descobri que ele havia me deixado 12 bilhões de reais e uma casa de campo. Naquela mesma noite, minha nora jogou minhas malas no porco e disse friamente: "Agora vós vai morar aqui?" Eu apenas sorri. Ela nem imaginava que pagaria por sua crueldade com tudo o que roubou. Antes de continuar, inscreva-se no canal e escreva nos comentários que horas na sua regi. Pegue suas coisas. Voc vai morar no por o agora. As palavras de Debora ecoavam no hall de entrada da minha própria casa. Minha própria casa. A ironia queimava mais que o café que eu tinha tomado no véu rio do Marcelo 3 horas atrás. Ela estava parada ali, de salto alto preto. Lobutan, se não me engano, presente do meu filho no último aniversário dela, com os braços cruzados e aquela expressa, o que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos 5 anos. Frieza, pura frieza calculada. Debora, acabamos de enterrar o Marcelo. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. 67 anos construindo Nexus te ensinam a, né, o mostrar o que este sentindo. Vó, acha que esse o momento? Ela deu de ombros, um maldito de ombros. No dia do funeral do próprio marido. Exatamente o momento, Fernando. As coisas mudaram. Vós ouviu o testamento. Essa casa, minha agora, o dinheiro, meu, tudo, meu. Ela se virou para Rodrigo, que estava encostado na parede da sala, mexendo no celular. O estilo do Marcelo. Aquele canalha nem teve a decência de fingir tristeza. Rodrigo, ajude o Fernando a levar as coisas dele por o. Rodrigo levantou os olhos do telefone e me deu um sorrisinho. O tipo de sorriso que voca dê quando este, segurando 4 ases na mentou. Claro, amor. Amor. Ele chamou ela de amor. Na minha casa, no dia que enterramos meu filho. Vamos, ele, sogro. Nempo vai ser tal ruim. O por o tem at, um coach, o velho, senão ou me engano. Eu fiquei ali parado, olhando para os dois. Durante o funeral, eu tinha percebido algo. A forma como Debora olhava para o celular a cada 5 minutos. A maneira como ela e Rodrigo trocavam olhares quando achavam que ninguém me estava vendo. O jeito que ela não derramou uma lágrima sequer enquanto baixavam o caixo do meu menino na terra. E entre 2 horas atrás, o advogado da família tinha lido o testamento. 12 milhões de reais e a casa em Jardins. Tudo para mim. Eu tinha visto o rosto da Debora quando o doutor Silveira pronunciou meu nome. Ela ficou branca, branca como a toalha de linho da mesa de jantar. Rodrigo, sentado 3 cadeiras atrás, apertou os punhos com tanta força que os N's dos dedos ficaram brancos. Interessante, muito interessante. Tudo bem, eu disse finalmente. Vou pegar minhas coisas. Subi as escadas devagar. Meu quarto, o quarto que eu ocupava há 3 anos, desde que vendi a Martins em Filhos e vim morar com o Marcelo e aquela cobra da mulher dele, estava no 2º andar. Abri o armário, peguei 2 malas que tinha usado na última viagem para Billings e comecei a colocar roupas dentro. Camisas, calças, aquele palete azul que o Marcelo tinha me dado no Natal passado. Parei segurando o palete. Marcelo, meu filho, meu Nico filho, 38 anos, formado pela FGV, inteligente, trabalhador, com um futuro brilhante pela frente. E agora estava morto, numa cova no cemitério São Paulo. Porque um caminho ou perdeu o controle na Marginal Pinheiros. Fechei os olhos. Não era hora de chorar, não ainda. Terminei de fazer as malas e desci. Debora estava na sala, Jó. Tinha trocado o vestido de luto por um conjunto casual. Jeans e blusa decotada. Muito decotada para uma viva de um dia. Repido, né? Ela comentou, nem levantando os olhos do celular. Achei que vós ia fazer drama. Eu não falo drama, Debora. Deixo isso para os outros. Peguei minhas malas e caminhei até a porta que dava acesso ao porco. Rodrigo abriu ela com um floreio exagerado.
como se fosse o mordomo de algum filme ruim. Seu novo lar, sogro. Espero que goste da decora. O muito estico. Descia os degraus de concreto. O poro cheirava a mofo e anos de abandono. Tinha algumas caixas empilhadas no canto, vez velhos cobertos com lã, desempoeirados, e sim, um coche, o velho encostado na parede. A única luz vinha de uma lâmpada fraca pendurada no teto. Rodrigo jogou minhas malas no chão de concreto com for a desnecessária. Uma delas se abriu e minhas roupas se espalharam. Desculpa, ele não estava nem um pouco arrependido. Essas malas antigas, o meio verdes, né? Voc devia ter comprado uma Samsonite, mas enfim. Ele deu uma palmadinha no meu ombro que me fez querer quebrar o brau dele. Bem-vindo, sua nova realidade, velho. Ele subiu as escadas assobiando. Ouvi a porta bater e a chave girar na fechadura. Fiquei ali parado no escuro por um momento. Indo devagar, muito devagar, comecei a sorrir. Débora tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela. Na verdade, ela tinha cometido vários erros. Erro número 1, achar que eu era um velho indefeso. Erro número 2, não ler as letras miúdas do testamento que o doutor Silveira tinha lido hoje. Erro número 3, me subestimar, porque aqui estava a parte divertida, a parte que ela ia descobrir em breve. A casa não era dela, nunca foi. Marcelo tinha transferido a propriedade para mim há 2 anos, por razões fiscais. E os 12 milhas? Todos meus, cada centavo. Peguei meu celular do bolso. Ainda tinha bateria, ainda tinha sinal. Sentei no coche, o velho, entre a poeira e as teias de aranha e comecei a fazer uma lista mental. Eu tinha construído de uma rede de supermercados do zero por ser burro ou covarde. Eu sabia como jogar o jogo. E agora, finalmente, eu tinha um motivo para jogar sujo. Débora queria me ver no poro? Tudo bem. Eu ia ficar no poro, por enquanto. Mas ela ia descobrir que colocar um velho em Rio num buraco escuro, como acordar um drag, o adormecido. Voc pode achar que este, seguro. Vós pode achar que ganhou. Mas quando o fogo come, para queimar, vai ser tarde demais para correr. A primeira noite no porto foi longa. Não pelo frio, mas porque meu cérebro não conseguia parar de trabalhar. 67 anos de vida, eu estava deitado num coche, o fedorento no poro da minha própria casa. Minha casa. Quando o sol come, ou a rachar por uma fresta minha escula na janelinha do poro, eu, Jó, tinha dormido talvez 2 horas. Levantei, esfreguei o rosto e abri a porta do poro. Ele estava trancada. Claro que né, Débora provavelmente achava que eu o tinha para onde ir. Peguei minha jaqueta velha de pescaria e pela porta da frente sem fazer barulho. O ar de S. O Paulo estava mido. Caminhei 3 quarteirões até o bar do seu Antonio na Rua da Consola. O bar não era nada chique. Formica desbotada, cadeiras de pele estico, cheiro de fritura no ar. Mas era onde eu e meus amigos nos encontram. Vamos toda quarta-feira para jogar domingo. Fernando! Seu Antonio pareceu surpreso quando me viu. Voc, pensei que eu estivesse de luto. Estou, mas luto não me impede de tomar um café. Roberto e Ademir chegaram uns 20 minutos depois. Aposentados da Eletropaulo, amigos até tocadas. Sinto muito pelo Marcelo, Roberto disse. Come, vamos a jogar domingo? Na terceira rodada, 2 oper-rios se sentaram ao lado. Voc, ouviu? O filho do Fernando morreu. Se riu, mas eu vi a esposa dele com outro cara no shopping Iguatemi semana passada. Estavam bem? Intimos. Eu apertei a pé de Domin, tão forte que ela rachou na minha meia-sul. Fernando, Voca, bem? Roberto perguntou. Não dormi direito, mas meu cérebro Jorge estava correndo. Débora, no shopping, com outro cara. Semana passada, uma semana antes do acidente, com Rodrigo. De repente, tudo fazia sentido. Os olhares no funeral,
A frieza dela, a pressa em me colocar no poro, eles estavam juntos. Provavelmente meses. Terminei o jogo no Altontico. Quando Sá? Do bar, Jó. Sabia o que tinha que fazer. Peguei meu celular e disquei um N, mero que usava de 3 anos. Ele atendeu no segundo toque. Fernando Martins. A voz era profissional, fria. Faz tempo. Doutor Danilo, preciso de vodka? Danilo Costa tinha sido meu advogado quando vendi os supermercados. Especialista em direito sucessório, um tubar ou no tribunal. Exatamente o tipo de pessoa que eu precisava agora. Marcamos para nos encontrar no escritório dele, na Avenida Paulista, na sexta-feira, 19 de março, 2 dias. Voltei para casa no meio da tarde. Débora estava na sala, rindo ao telefone. Quando me viu, desligou rapidamente. Onde você estava? Fui caminhar, pensar. Sei. Ela voltou para o celular. Desci para o poro e sentei no coxo, velho. Fechei os olhos e lembrei de Marcelo Crian, no supermercado, derrubando latas e chorando. Filho, erros acontecem. O importante, consertar. Lembrei dele aos 18 entrando na FGV. Aos 30 e tais me apresentando Débora. Aquela mulher de sorriso calculado que eu nunca gostei. Abri os olhos. Era hora de fazer justi a. Sexta-feira chegou. Sá, de casa, às 9 da manhã, sem avisar ninguém. Peguei um Uber a Paulista. O escritório do doutor Danilo ficava no 12º andar de um prédio espelhado. Recepe, o chique, secret e a mais chique ainda. Danilo estava sentado atrás de uma mesa de mogno, terno cinza impecável, cabelo grisalho, perfeitamente penteado. Fernando, ele apertou minha mão. Sinto muito pelo Marcelo. Era. Eu me sentei. Mas ou foi por isso que vim aqui. Contei tudo. O testamento. Débora. O pôr do Rodrigo. Os rumores sobre o shopping. Danilo me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele encostou na cadeira. Deixa eu ver se entendi. A casa em Jardins, registrada em seu nome desde 2023. O testamento deixando 12 milhões para vós? E havia, vá tentando te expulsar da sua própria propriedade enquanto mantém um relacionamento com esse tio do falecido. Isso. E vós? Quer? Eu me inclinei para frente. Doutor, eu não quero proteger o quê? Meu, quero que ela perca tudo. Danilo levantou as sobrancelhas, depois sorriu. Um sorriso pequeno, perigoso. Isso vai custar tempo e dinheiro, Fernando. Eu tenho ambos, eu respondi. E paciência também. Então vamos comer? Ele puxou o papéis. Primeira coisa, essa casa, juridicamente sua. Débora não tem direito algum. Podemos expulsar lá a mãe, se quiser. No ainda quero fazer isso direito. Quero que quando ela cair, ela caia forte. Danilo assentiu. Quanto ao testamento, ela pode contestar como septutinjuge, alegando comum ou de bens. Mas se conseguirmos provas de adultério, temos base para desqualifique lá como herdeira. Então precisamos de provas. Sim, fotos, testemunhas, registros. Quanto custa um investigador particular bom? Uns 8, 9 mil. Eu nem pisquei. Contrate o melhor. Isso pode levar semanas, talvez meses. Eu tenho pressa. Eu me levantei. Posso esperar alguns meses para ver aquela cobra pagar pelo que fez. Saímos do escritório com um plano. Detalhado, meticuloso, cruel. Perfeito. Quando voltei pro poro naquela noite, eu não estava mais o velho quebrado que Débora achava que eu era. Eu era o Fernando Martins, que construiu um ímpório do nada, que sobreviveu. Crise dos anos 90, com cor em si, a todos os golpes do mercado. E agora eu ia ensinar uma ali, o muito cara para uma gananciosa e seu amante canalha. Lembrei de Marcelo com 10 anos, perguntando como eu tinha vencido a concorrência de um supermercado grande que abriu ao lado do nosso. Paciência, filho, eu disse. Vós, espera, observa. E quando eles se sentem seguros, quando acham que ganharam, voc,
Ataca. Sorri no escuro. Débora e Rodrigo achavam que tinham ganhado. Mal sabiam que o jogo tinha apenas começado. 2 dias depois, no domingo 21 de março, o Danilo me ligou. Fernando, encontrei algum Fibio Santos, 15 anos de experiência discreto. Vai custar 8.500 adiantado. Manda o contato dele. Na segunda de manhã, encontrei F. Bill num café no centro. Ele era do tipo que passa despercebido. Altura minha do dia, jeans, jaqueta simples. Expliquei o que precisava. Fotos de Débora e Rodrigo juntos, estrico dele, qualquer coisa que pudesse usar. Quanto tempo? 2, 3 semanas, se eles forem descuidados. Ele tomou café, mas pelo que vós contou, eles não o parecem espertos. Ele estava certo. Voltei para casa, para o poro, e comecei a observar, realmente observar, como o empresário que sempre fui. O cara que identificava fraudes nos fornecedores S, olhando as faturas. Ter a 23 de março, desci para tomar café, 7. Débora estava na cozinha, com um roupão de seda. Preparava 2 cafés, 2. Bom dia, eu disse. Ela nem olhou. Tem pão na padaria, se quiser. Rodrigo apareceu, de cueca, na minha casa. Bom dia, sogro. Aquele sorriso safado. Dormiu bem no seu quartinho? Segurei o que queria dizer, peguei um pão, voltei pro porodo, mas fotografei eles dois na cozinha. Data, hora, tudo registrado. Os dias seguintes foram uma aula de comportamento humano na pior forma. Quinta, peguei ele se beijando na sala. Débora no colo dele, no sofá que eu tinha comprado para o Marcelo. Tossi alto. Eles se separaram, mas nem pareciam envergonhados. Ah, Fernando, vós ainda aqui? Moro aqui. Por enquanto, Rodrigo disse. Fotografei. Clique. Bado eles fizeram churrasco na piscina. Convidaram amigos. Música alta, bebida, risadas. Uma festa. 8 dias depois do funeral do Marcelo. Fiquei no porco ouvindo. Ouvi a voz da Débora, alta e bebada. Ele nem sabe que a casa, minha agora, aquele velho acha que ainda manda em alguma coisa. Risadas. Sorri sozinho no escuro. Continue achando, querida. Segunda, 28 de março, Débora desceu ao pôr. Primeira vez desde que me jogou-lhe. Tinha uns papéis na meu... Fernando, preciso que vós assine os documentos. Que documentos? Sobre a Heran, formalidades. Colocou os papéis na caixa. O advogado disse que precisa da sua assinatura. Li devagar. Era uma renência. Renência a qualquer direito sobre a propriedade da Rua dos Pinheiros, 1843. Vou pensar, eu disse. O rosto dela ficou vermelho. Como assim vou pensar? Fernando, vós não tem escolha. Essa casa, minha. Mesmo assim, vou pensar. Vós tem 3 dias para assinar ou eu faço da sua vida um inferno. Liguei para o Danilo depois que ela saiu. Ela tentou me fazer assinar uma renúncia da casa. Que ousadia, ele riu. Guarde esses papéis, seu mais prova da MF dela. Terá 5 de abril. F. Bill me ligou. Consegui. Nos encontramos no mesmo café. Ele me entregou um envelope grosso. Fotos. 17 delas. Débora e Rodrigo entrando no motel Paras em Tres Ocas, diferentes, dezembro, janeiro e fevereiro, antes da morte do seu filho. As fotos eram claras. Débora e Rodrigo beijando no estacionamento, entrando num quarto, data e hora no canto. Tem mais, F. Bill continuou. Rodrigo Ferreira, no de quem diz ser. Encontrei 3 processos contra ele em outros estados. Estelionato, apropria, Guindbita e a sociedade dele com seu filho, falsa. Ele roubou cerca de 230 mil reais da conta conjunta. Fechei os olhos. Meu filho tinha sido roubado, trado. Obrigado, F. Bill. Tem certeza que quer prosseguir? Essas pessoas são perigosas. Olhei as fotos. Débora sorrindo enquanto a meu filho. Rodrigo com a na cintura dela. Tenho certeza. Guardei tudo num cofre no banco.
Nos dias seguintes, continuei observando. Quarta, 7 de abril, vi Rodrigo no telefone no jardim. Falava baixo, nervoso. No ainda não consegui. O velho não quer assinar, tenho que dar um jeito nele. Fotografei. Mais tarde, ampliei a imagem. Consegui ver parte do nome na tela. Renata. A Irme, da Débora. Sexta, 9 de abril. Ouvi eles discutindo. Eu estava no pôr a grade de ventila, o levava o som direto. Quando ele vai assinar aqueles papéis? Rodrigo perguntou irritado. Eu não sei. Ele disse que vai pensar. E dá. Voc, tem certeza que a casa? Sua? Claro, meu advogado disse. Sorri no escuro. O advogado dela estava errado. Quinta, 12 de abril. Aconteceu o empurro. Estava subindo as escadas quando Rodrigo apareceu no topo. Ele desceu repido e me empurrou. Perdi o equilíbrio. Cá, cotovelo bateu no corrim, o de ferro. Joelho raspou nos degraus. Dor, muita dor. Ai, desculpa, sogro, Rodrigo disse de cima, sorrindo. Vorre, devia ter mais cuidado. Essas escadas são perigosas. Um homem da sua idade podia se machucar, sério. Não era acidente, era aviso, era meia. Ah, tudo bem, foi culpa minha. Foi, ele passou por mim. Da próxima vez, tome cuidado. Seria uma pena se algo acontecesse. A mensagem era clara. Assine os papéis ou sofra as consequências. Tirei fotos dos hematomas depois. Cotovelo roxo, joelho sangrando, marca vermelha no ombro. Anotei tudo. 12 de abril, 14h30. Rodrigo me empurrou nas escadas. Testemunhas. Nenhuma. Entende? Ou intimida? Eu mandei as fotos para o Danilo. Ele me ligou 1 hora depois. Fernando, isso? Agresse-o. Podemos registrar boletim de ocorrência. Ainda guarde como prova. Vai ser tio depois. Vó, tem certeza? Esse cara? Perigoso. Tenho certeza. Deixa ele se sentir seguro. Deixa ele achar que me intimidou. Aquela noite, deitado no coach, o velho, revisei mentalmente tudo que tinha. As fotos do motel, os documentos falsificados de Rodrigo, as provas do roubo. Agora, evidencia de Agres, OF Sica. A tentativa de me fazer assinar a renúncia. Era como montar um castelo de cartas, S, que é o contra-rio. Cada P, a que eu colocava, tornava da estrutura mais S-lida no mais fragil. Débora e Rodrigo achavam que estavam ganhando. Achavam que eu era um velho assustado, escondido no poromicil, mas eu tinha algo que eles não tinham. Paciência, informa, e um advogado muito, muito bom. E tinha outra coisa. Eu sabia que a vingança, a servida fria, não é uma express, uma estratégia. Quando você age com raiva, comete erros. Quando você age com calma, destrói. O jogo estava ficando interessante. Eu estava prestes a virar a mesa. Sexta, 16 de abril, às 9 da manhã, entrei no escritório do Danilo com um envelope cheio de provas. Ele passou 1 hora revisando as fotos do motel, os documentos falsificados, as provas da própria, ou minhas fotos dos hematomas. Quando terminou, ele assobiou baixinho. Fernando, isso, ouro, puro ouro jurídico. O que fazemos? Primeiro vamos ao registro de invés. Precisamos da escritura oficial provando que a casa sua desde 2023. Depois preparamos os processos. Quanto tempo? O registro conseguimos hoje, os processos uns 3 dias. Mas, Fernando, depois que come, armos, não tem volta. Eles veem reagir. Timo, quero que reajam, quero que se desesperem. Samos, 10h30. O registro de vez ficava na Rua Bar, o de Tapetininga, um prédio antigo no centro. Uma senhora nos atendeu. Precisamos de uma certidão de propriedade atualizada, Danilo disse. Ela digitou no computador. Invel, na Rua dos Pinheiros, 1843, Jardins. Proprietário Fernando Martins. Registro desde maio de 2023. Pode emitir a certidão às 87h50. 20 minutos depois, estamos com o documento oficial. Um papel simples que provava que eu era o dono.
Nildê, bora. Eu. Guarde isso como se fosse ouro, Danilo disse. Por quê? Segunda, 19 de abril. Danilo me ligou. Tudo pronto. Tenho os documentos para o processo. Voc, tem certeza absoluta? Tenho. Assinei 3 documentos. Um contestando os direitos de Débora sobre a herança dele. Outro solicitando sua desqualifica, o por adultério. O terceiro, denúncia criminal contra Rodrigo. Quando protocolamos? A mãe, mas hoje, tarde, vamos fazer outra coisa. Ele sorriu. Vamos expulsar sua nora da sua casa. Como? Simples. Voce, o proprietário legal. Ela este, ocupando sem permisso, o consegui um oficial de justiça a vamos trocar as fechaduras. Ela vai surtar. Deixa. Legal. E, hora dela descobrir com quem este? Mexendo. Ter a 23 de abril, o dia que tudo mudou. Danilo me ligou, às 2 da tarde. Fernando, o oficial T, comigo. Débora T, em casa. Olhei pela janela do poril. O carro dele não estava. No Ram. Perfeito. Chegamos em 20 minutos. Subi e esperei. 23 minutos depois, tocaram a campainha. Danilo com um oficial de justiça, um chaveiro e 2 policiais. Boa tarde, Sr. Martins, o oficial disse. Tenho um mandado de reintegra ou de posse. Vamos proceder com a troca de fechaduras. O chaveiro trabalhou repido. 15 minutos depois, todas as fechaduras tinham sido trocadas. Porta da frente, cozinha, porta e baú. Novas chaves. Pronto, Danilo disse. A casa, oficialmente sua de novo. Todos saram. Fiquei sozinho. E agora? Agora vós? Espera. Quando ela chegar, ela vai te ligar. Voc, diz exatamente o que eu te disse. Ele foi embora. Andei pelos modos, minha casa. Subi para o meu quarto antigo. Tirei as roupas deles, joguei num canto, abri as janelas. 7 da noite, meu celular tocou. Débora. Fernando, o que vós? Fez. A chave não funciona. Respirei fundo. Esta casa, minha Débora, sempre foi. Voc tem 48 horas para retirar suas coisas pessoais. Depois disso, tudo ser descartado. Voc, não pode fazer isso. Eu sou a viva do Marcelo. Voc, não tem direito nenhum sobre a minha propriedade. Fale com seu advogado. Desliguei. Ela ligou de novo. 5 vezes. Não atendi. 2 horas depois, ouvi barulho na rua. Débora, Rodrigo e um homem de terno. Ela batia no porte e eu gritando. Fernando, abre, eu vou processar Voc. Liguei para Paul. Cia. 10 minutos depois, uma viatura chegou. Vi tudo da janela. O policial conversou com eles, pediu documentos. O advogado tentou argumentar. O policial mostrou algo no tablet. O advogado leu, ficou lido. Eles conversaram mais. O advogado puxou Débora, falou no ouvido dela. Ela ficou branca. Rodrigo socou o cap do carro. O policial deu um passo, me pôs no coldre. Rodrigo recuou. Foram embora. Primeira vitria. Quinta, 25 de abril. Bora voltou. Calma, fria, perigosa. Abriu o pórtio, ela entrou com Rodrigo e o advogado. Um homem baixo de culos. Fernando, o advogado disse. Sou o Dr. Mendes. Vim buscar os pertences dela. 48 horas. Ainda tem tempo. Débora subiu sem dizer nada. Ouvi ela no quarto, jogando coisas. O advogado ficou comigo. Sr. Martins, posso ver a escritura da casa? Mostrei. Ele leu, ajustou os culos, leu de novo. Entendo, suspirou. Podemos resolver de forma amigável. No H, nada para resolver. A casa, minha. Débora desceu com 2 malas. O rosto manchado, olhos vermelhos. Bom, Voc, vai pagar por isso, Fernando, ela disse tremendo. Eu juro que vós vai pagar. Tchau, Débora. Fechei a porta, tranquei. Encostei nela por um momento. Minha casa, finalmente. Naquela noite, sentado na sala, no poru, com um uísque, liguei para o Danilo. Deu tudo certo, Timo. A mãe, protocolamos os processos. Vós, tem certeza que quer ir? O fim? Pensei em Marcelo, no sorriso dele.
Como amava Débora sem saber que ela o trata. Tenho certeza. Quero que ela perca tudo. Em tua mãe? Come. A guerra de verdade. Timo. Estou pronto. Estava. Tinha as provas. Tinha a lei do meu lado. Tinha paciência. E tinha aprendido que a melhor vingan. An u er pida. Met. Dica. Precisa. Devastadora. Débora e Rodrigo ainda achavam que podiam ganhar. Mas o jogo já tinha acabado. Eles, nem o sabiam ainda. 1º de maio. Feriado. Eu estava na varanda tomando café quando meu celular tocou. Senhor Martins, sou da equipe do Dr. Mendes. A senhora Débora Ribeiro entrou com processo contestando o testamento. Ela alega direito a 50% da herança como sem juge. Jota estava esperando. Danilo tinha me avisado. Entendido. Meu advogado vai cuidar. Desliguei e liguei para o Danilo. Ela mordeu a isca. Perfeito. Quando ela entrar naquela sala de audiência, não vai saber o que a atingiu. Sexta, 7 de maio, ele me ligou. Vou protocolar segunda. Audiência dia 15. Bado. Fui pescar em Billings. Precisava pensar. Sentei na margem com a vara, olhando a gua. Marcelo adorava pescar aqui. Todo mês a gente vinha. Ele falava sobre os planos, a empresa, o futuro. Peguei o celular, olhei as fotos de Bio, Débora e Rodrigo, em dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses antes da morte do meu filho. 3 meses de segunda, 10 de maio, Danilo protocolou. Não era uma resposta simples, era um contra-ataque. Artigo 1814 do Código Civil. Indigna de herdar. Quando algum me trai o falecido ou maltrata a fampontolia, perde o direito. A. Quarta. O advogado dela tentou negociar. Débora desistiria de 30% se eu desistisse do processo. Danilo me ligou. O que eu digo? Não, ela vai ao tribunal. Quero que ela ou a cada palavra. Quinta. Revisei tudo no escritório. Danilo tinha uma apresenta? Perfeita. Slides, fotos, áudios, depoimentos. Tudo organizado como promotoria criminal. Olha, ele mostrou. Foto dela e Rodrigo no motel. Paraço 12 de dezembro. Depoimento do recepcionista. Próximo slide. 18 de janeiro. Mesma coisa. E aqui, 14 de fevereiro, dia dos namorados. Ela com o amante. Tem mais? Muito mais. Grava, onde ela chama o Marcelo de trouxa. Depoimentos de vizinhos sobre como te tratou, fotos dos hematomas, tudo. 15 de maio. F1 criminal, Barra Funda. Cheguei 9h30. Danilo Jó estava ali, em Peckville. Pronto? Pronto. A sala era menor que imaginei. Ar-condicionado forte. Débora entrou, os 10 com o Dr. Mendes. Sem maquiagem pesada, roupas bria, cabelo preso, tentando parecer respeitável. Nossos olhos se encontraram. Ela desviou. A Ju entrou. Dr. Helena Fonseca, 50 anos, se ria. Bom dia, Dr. Mendes. Pode comer. Ele falou 20 minutos. Direitos conjugais, esposa dedicada, 5 anos de casamento. Eu quase ri. A Ju já olhou para o Danilo. Dr. Costa? Ele se levantou devagar. Tirou um envelope. Merit, cima. Requeiro converse? O deste processo em A ou de indignidade de herdeira. Artigo 1814 do Código Civil. Indignidade? Sim. Temos provas de relacionamento extraconjugal, crueldade contra o pai do falecido. MF. Dr. Mendes se levantou. Negada. Apresente as provas. E Danilo apresentou. Primeiro as fotos, uma por uma na tela. Débora e Rodrigo entrando no motel, beijando, saindo horas depois. Débora ficou branca. Branca como papel. Depois os depoimentos. Recepcionista confirmando datas. Vizinhos descrevendo como ela me tratou. Me jogou no poro mil, fez festa 8 dias após o funeral. Débora come ou a tremer. Entuas grava, A voz dela chamando Marcelo de aquele trouxa que não percebe nada. Ela chorou. A Ju assistiu tudo sem express. Quando terminou, olhou para Débora. A senhora tem algo a dizer? Débora abriu a boca. Fechou. Abriu. Nada saiu. A senhora tem algo a dizer?
mais fria agora. Eu, na meritíssima, Dr. Mendes disse, derrotado. Vou dar parecer em 5 dias. No corredor, Debora chorava, encostada na parede. Dr. Mendes falava algo, mas ela não ouvia. Passei por ela sem dizer nada. 20 de maio. Sexta. Danilo ligou, às 2. Ganhamos, totalmente. A Jusa declarou Debora indigna de herdar. Os 12 milhões seus, completamente. Sentei devagar. 12 milhões. Do Marcelo, agora meus. Naquela noite, sozinho, bebi uísque em homenagem ao meu filho. Filho, peguei o que era nosso, e agora vou fazer eles pagarem pelo que fizeram, porque a Heran, a Eras, o come, o Rodrigo ainda estava solto, mas né, o por muito tempo. Cibado, 22 de maio, regando as plantas. Um carro parou. Rodrigo saiu, sozinho, sorrindo, aquele sorriso falso. Sogro, podemos conversar? Levei ele para a sala. Café? Sentamos frente a frente. Fernando, no mais sogro. Sei que as coisas ficaram complicadas entre vós e a Debora. Onde quer chegar? Ele se inclinou. A Debora age por impulso, faz besteira, mas tem uma proposta. Vós me dê 500 mil reais. Eu ajudo ela a sair da sua vida, para sempre. 500 mil. Pela sua paz. Deixa eu pensar. Pensa repido. Ele foi? Porta. Parou. Entre em si. O Marcelo era legal, mas muito ignuo. Voc, entende como o mundo funciona. Depois que saiu, liguei para o Danilo. Tentou me extorquir 500 mil. Gravou? Cada palavra. 3 de junho. FBIO trouxe tudo. Rodrigo tem TS processos. Minas, estelionato. Rio, apropria. Indebita. E com o Marcelo. Falsificou contratos. Roubou 230 mil VARs em 6 meses. Consegue provar? Tenho tudo. 8 de junho. Delegacia da Polícia Civil. O delegado ouviu tudo, pegou o pendrive. Se for verdade, emito o mandado. 15 de junho. 6h30 da manhã. Vila Mariana. Rua Domingos de Moraes. Onde Rodrigo morava com Debora. 6h40. 2 viaturas. 4 policiais. O delegado acenou. Subiram. 6h52. Gritos. A voz da Debora, desesperada. 7 horas. Desceram. Rodrigo algemado. Sem camisa, bermuda, descal, o cabelo bagum, ado, olhos inchados. Debora 3 vezes, chorando. Deixem ele não fez nada. Senhora, afaste-se. Rodrigo me viu. Parou. Medo real nos olhos. Voc, planejou tudo. Do carro. Caminhei até ele. Eu trouxe justia a Rodrigo. Algo que vós não conhece. Justia? Tentou rir. Saiu como engasgo. Voc, igual a mim. Jogando sujo. No, eu jogo dentro das regras. Voc, no. O delegado puxou ele para o carro. A Debora não tem nada a ver. Ela pode falar por si. Levaram ele. Debora ficou na cal, ada, chorando, descal, de camisola. Por quê? Voc, sabe. Eu amava o Marcelo. No Voc, amava o dinheiro dele. Fui embora. No retrovisor, ela desabou no meio-fio. Naquela noite, Danilo ligou. Rodrigo T. preso. Fian anegada. Tarbers, 4 meses a ter julgamento. Mas Fernando tem mais uma coisa. A Polícia T, investigando a morte do Marcelo. Acham que pode não ter sido acidente. Meu estômago virou. O quê? Vê eu querer falar com você e com o Rodrigo. Desliguei. Olhei para o Sepu. Marcelo. No fundo, eu sabia. Suspeitava. E se fosse verdade, Rodrigo e Debora não iam perder dinheiro. Iam perder a liberdade. Para sempre. 23 de junho. 2 semanas desde a pris, o do Rodrigo. Eu estava no escritório do Danilo quando ele me mostrou os documentos do processo da Debora. Os bancos bloquearam todas as contas dela. Ordem judicial. Como ela, parte do processo de apropriar, o indebita do Rodrigo, todos os ativos estão congelados até o julgamento. Quanto ela tem de Sponvel? Nada. Literalmente zero. O apartamento do Rodrigo, alugado. E ele não pagou os últimos 2 meses de aluguel. O dono J entrou com despejo. 30 de junho. FBIO me ligou, às 10 da manhã. Fernando,
Acabei de presenciar. A Débora foi despejada. Saiu com 2 malas pequenas. Foi direto pro Metre? Segui ela discretamente. Zona Leste. Casa da Herme Renata. De Jardins para Zona Leste. De mansão de 3 andares, com piscina para kitnet de favela. A queda tinha sido repipida e brutal, exatamente como eu planejei. 10 de julho, domingo de mãe, fui ao supermercado PUDA, Karen Jardins, fazer compras. Estava no setor de vinhos, escolhendo um Malbec argentino, quando a vi. Débora, no corredor dos produtos básicos mais baratos. Ela estava visivelmente magra, muito mais magra do que eu lembrava. Roupa simples e desbotada, completamente sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo mal feito e desajeitado. Segurando uma cesta de mão pequena, contendo apenas Macar, o Instant, Neo, peu de forma barato, margarina em vez de manteiga. Ela me viu, literalmente congelou no lugar. Eu empurrei meu carrinho cheio, queijos importados da Fran, vinhos caros, cortes nobres de carne, frutas orgânicas, e parei deliberadamente bem na frente dela. Débora, Fernando! A voz dela saiu fraca, completamente rouca. Ficamos ali parados por um longo momento constrangedor. Ela olhou para o meu carrinho transbordando, depois olhou para o dela, praticamente vazio. Vi lágrimas ando a se formar nos olhos dela. Eu sinto muito, ela disse, a voz quebrando visivelmente. Eu estava completamente errada, sobre absolutamente tudo. Eu era horta véu com vós? Me desculpa, por favor. Olhei para ela com calma. Realmente olhei. Vi as olheiras profundas, a pele sem nenhum brilho, as unhas das sangrar. Ela estava psicologicamente destruída. Vós sente muito por ter sido pega, Débora. Não pelo que realmente fez. Não, eu sinto de verdade. Eu não o sabia. Vó sabia exatamente o que estava fazendo. Minha voz saiu gelada. Quando me jogou no poro frio no dia do funeral do meu próprio filho, quando riu da minha cara, quando fez festa barulhenta enquanto eu chorava sozinho no escuro. Vós sabia perfeitamente. Por favor, Fernando, eu não tenho mais nada, absolutamente nada. Estou morando com a Renata numa kitnet minúscula. Ela me odeia e me xinga todo dia. Ninguém me dê emprego em lugar nenhum. Por favor, tenha piedade. Por favor, o que exatamente? Voc, quer que eu te ajude financeiramente agora? Para de me processar. Deixa eu viver. Eu tenho como pagar 150 mil. Eu tenho nem 150 reais na conta. Olhei para ela por mais um longo momento. Em silêncio. Voc, deveria ter pensado muito bem nisso tudo antes de fazer o que fez. Empurrei o carrinho cheio e fui embora sem olhar para trás, mas ouvi ela chorando, alto, descontrolado, desesperado, no meio do supermercado lotado. Pessoas olhando. Bom, que sentisse vergonha. 22 de julho, sexta-feira, tarde. Débora recebeu oficialmente a notifica, o judicial. Processo de indeniza ou por danos morais graves. Valor 150 mil reais. Data da Audi, dia 5 de agosto. F. Bill me ligou reportando. Fernando, ela é Esther, completamente entrando em pânico total. Ligou freneticamente para absolutamente todo mundo que ela conhece, pedindo dinheiro emprestado. Literalmente, ninguém me atende às ligas dela. Ela queimou todas as pontes. Timo. Mas eu sabia que era realmente sobre o dinheiro em si. Nunca foi apenas sobre dinheiro. Era sobre ela sentir exatamente na pele o que eu senti. A humilha, o profunda, o desamparo total, a sensa, o aterrorizante de que o mundo inteiro desabou violentamente sobre Voca, e não há absolutamente para onde correr ou se esconder. 1º de agosto, segunda-feira. Danilo me ligou bem cedo, voz tensa. Fernando, precisamos conversar urgentemente, pessoalmente, agora mesmo. Venha para o escritório. No escritório dele, meia hora depois, ele estava visivelmente pálido e abalado. Senta, por favor. Sentei, Cora.
ou acelerando. Fibil encontrou algo muito, muito grande. Ele abriu o laptop com os tremulas, me mostrou fotos e documentos. Lembra que eu te disse, semanas atrás, que a Polícia estava investigando formalmente a morte do Marcelo? Meu estômago apertou dolorosamente. Sim, lembro. Eles finalmente encontraram provas concretas e irrefutíveis. O Rodrigo foi visto e filmado numa oficina mecânica exatamente uma semana antes do acidente fatal. Ele fez perguntas muito específicas e suspeitas sobre freios automotivos, especificamente sobre o modelo exato do carro do Marcelo. Mostrou mais e mais fotos, câmeras de segurança com timestamps. Rodrigo claramente visvel perto do carro estacionado do Marcelo, 2 noites antes do acidente. 2 da manhã, completamente sozinho, mexendo embaixo do carro. Fernando! Danilo me encarou diretamente. Não foi acidente nenhum. O Marcelo foi friamente assassinado. Homicídio premeditado. A sala inteira come ou a girar violentamente ao meu redor. Segurei firme na cadeira para nem o cair. Vós, tem absoluta certeza disso? A Persia Técnica Oficial J confirmou sem sombra de dúvida. Os freios foram deliberadamente sabotados, intencionalmente cortados. E tem muito mais evidências ao termo disso. Ele me mostrou capturas de tela ampliadas, mensagens recuperadas do WhatsApp. Débora escrevendo para o Rodrigo. Precisamos nos livrar dele logo. Não aguento mais ter que fingir que o amo. Rodrigo respondendo para Débora. Paciência, meu amor. Em breve vós ser uma vá muito, muito rica. Débora respondendo. Faz logo, faz parecer um acidente natural qualquer. Data carimbada. 8 de março, exatamente 4 dias antes da morte trágica do Marcelo. Senti bilha amarga subindo violentamente na minha garganta. Ela sabia de tudo, eu disse com voz rouca. Ela não sabia como ativamente ajudou a planejar cada detalhe. Sim, exatamente. E a Polícia também sabe disso tudo agora. Eles vão prender ela oficialmente. Quando exatamente? Semana que vem, logo depois da audiência civil. Deixa ela vir ao Tribunal Civil, primeiro pensando que sobre dinheiro. Depois, ele fechou o laptop devagar. Fernando, vós queria justiça verdadeira. Agora vai ter, mas não vai ser nada ficil emocionalmente. Não era sobre ser ficil. Nunca foi sobre isso. Era sobre meu Nico filho, sobre Marcelo, que foi brutalmente assassinado pela própria mulher que jurou amar e pelo homem que ele ingenuamente chamava de parceiro de Néxios. 5 de agosto. Terça-feira. Tribunal C. Vel Audi encia de indeniza o por danos morais. Débora chegou acompanhada apenas de um advogado, público jovem, inexperiente, visivelmente sobrecarregado com dezenas de casos. Ela estava ainda pior fisicamente que no supermercado, olhos profundamente fundos, nos tremendo incontrolavelmente. A Jusa, doutora Carla Mendes, aparentando 50 e poucos anos, postura severa, ouviu tudo pacientemente. Danilo metodicamente apresentou todas as provas devastadoras. Fotos netidas do puro frio onde me fizeram dormir por semanas. Depoimentos juramentados de veris vizinhos. Laudos médicos oficiais mostrando estresse, bestraum, tico severo, press, ou arterial perigosamente alta, insnia clínica. Tudo documentado após ser violentamente expulso da própria casa. O advogado, público inexperiente de Débora, tentou timidamente argumentar. Merit cima, minha cliente encontra-se atualmente em grave situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ela não possui recursos financeiros. Ela possui abundantes recursos quando sistematicamente humilhava e maltratava o Sr. Martins. A Jusa cortou friamente. Recursos fartos para fazer festas extravagantes, recursos para viver em luxo ostensivo, onde exatamente estavam as preocupar. E a consciência dela naquela poca, veredito final e irrecorrível.
Débora formalmente condenada a pagar integralmente $150.000 em danos morais graves. Mas eu não tenho esse dinheiro, ela gritou desesperada, voz estridente. Eu não tenho nada. Então absolutamente todos os seus bens remanescentes serão judicialmente penhorados, a jusa declarou com voz calma e impassível. O que ainda restou deles, se que restou algo. Débora literalmente desabou chorando convulsivamente ali mesmo. Saímos do tribunal juntos. Danilo discretamente acenou para os dois homens serios parados estrategicamente na porta de Sadadadá, detetives experientes da Polícia Civil. Eles se aproximaram diretamente da Débora com badges. Mostra. Débora Ribeiro? Ela olhou confusa, ainda enxugando grimas. Sim, sou eu, a senhora Este, formalmente presa por grave suspeita de homicídio qualificado e conspira, ou premeditada para assassinato. O rosto dela instantaneamente ficou cinza como cimento. Como assim? Eles mostraram o mandado de Pris, o oficial carimbado. Ela leu tremendo e leu de novo, incrédula. Ent finalmente olhou diretamente para mim. Pela primeira vez absoluta, vi terror genu no impuro estampado nos olhos dela. Vó, sabia disso tudo. Vó planejou isso. Eu descobri a verdade, eu disse com voz absolutamente calma. Exatamente assim como a Pócia descobriu também. Mas eu não matei ninguém com minhas próprias mãos. Vó planejou friamente. Vó ordenou explicitamente. Vó quis ativamente. Perante a lei, exatamente a mesma coisa que executar. Algemaram ela ali mesmo. Ela lutou, gritou, chorou histericamente. Fernando, por favor, eu não sabia que ele realmente ia fazer isso. Vó, queria exatamente o quê? O dinheiro todo, a casa luxuosa. Vó conseguiu absolutamente tudo isso assassinando covardemente meu filho inocente. Levaram ela embora aos gritos na viatura. Fiquei ali completamente parado na calada quente, apenas assistindo o carro da Pócia desaparecer lentamente no trânsito. Danilo colocou a mil pesada no meu ombro. Vó, bem, Fernando? Não estava. Não estaria tão cedo. Mas juste, a verdadeira estava finalmente sendo feita. Finalmente. 10 de agosto. Uma semana desde a Pris, ou da Débora. FBIL me encontrou num café perto do F-Room. A Pócia terminou a Persia. Confirmado. Freios cortados. Linha de freio cerrada, planejada para falhar em alta velocidade. Como sabiam que seria na marginal? Não sabiam, mas sabiam que o Marcelo ia rápido. Era quest ou de tempo. Pausou. Tem mais. Mensagens deletadas no celular da Débora. A Persia recuperou. Mostrou o relatório. Débora e Rodrigo planejando cada detalhe. Onde, quando, como. 2 meses, FBIL disse. Eles planejaram por 2 meses. 2 meses. Enquanto Marcelo trabalhava, confiava, amava, ela planejava matá-lo. 15 de agosto. Visita ao cemitério. Levei rosas brancas. Sentei na grama. Filho, descobri tudo. O que eles fizeram. E veio pagar. Os dois. Prometo. Vento soprou. Folhas cá, rão. Vó, merecia coisa melhor. Merecia viver, ter filhos, envelhecer. Voz quebrou. Me desculpa por não o ter visto antes. Por não o ter protegido, vó. Fiquei 2 horas, apenas sentado. 18 de agosto. Danilo ligou. A Persia finalizou. Homicídio qualificado confirmado. Premedita? O motivo torpe. Rodrigo e Débora veio ser acusados. Promotor pedindo pena a Mishima. Quanto tempo? Rodrigo, 20 anos. Débora, 15, talvez mais. Numeros. Apenas numeros. Não traziam Marcelo de volta. Mas era alguma coisa. 20 de agosto. Reuni com o promotor, Dr. Ricardo Mendes. Serril, 50 anos, especialista em homicídios. Senhor Martins, o julgamento vai ser longo, meses. Vê o tentar desacredite-lo. Vê o dizer que o senhor inventa tudo por vingan. Deixa tentarem.
Vai ter que testemunhar. Vai ser doloroso. Eu aguento. Ele assentiu. Encontramos um mecânico, Jó Silva, oficina em Santo Amaro. Rodrigo apareceu em fevereiro fazendo perguntas sobre freios. Como poderiam falhar? Jó o achou estranho, mas não o denunciou. Ele vai testemunhar? Jó aceitou. E temos semeras da oficina. PA por PA, o caso se fechando. 25 de agosto. Conversa com Danilo. A defesa vai dizer que foi acidente, que freios falharam naturalmente, que mensagens eram fantasia. Mas temos provas. Temos, mas vê tu lutar. Débora Jó diz que foi coagida, que tinha medo do Rodrigo. Mentira. Eu sei, mas o J. Otrari podem ter pena. Mulher jovem chorando. O que fazemos? Provamos que ela era teu culpada. Mostramos que ela iniciou várias conversas, que pressionou ele. Me olhou. Vai ficar feio, tem certeza? Absoluta. 1º de setembro. Audiência de custodia. Rodrigo e Débora no tribunal. Separados. Nem se olhavam. O juiz leu as acusa. Homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel. Conspira ou fraude? Rodrigo magro, barba crescida, olhos mortos. Pris, quebrando ele. Débora parecia criança assustada, chorando. Defesa dela pediu liberdade. Minha cliente tem razes, oferece risco. Negado, o juiz cortou. Gravidade do crime e risco de fuga evidentes. Ambos permanecem presos. Débora solo ou alto? Direto para casa. Precisava de silêncio, porque ne o sentia o que achava que ia sentir. En o sentia ria. Sentia vazio, meu filho morto, por parasitas que ele confiava. Nenhum julgamento mudava isso, mas pelo menos justiça seria feita. 5 de setembro. Danilo ligou. A Irme da Débora quer falar. Renata, tem informa? Pode testemunhar em troca de imunidade. Que informa? Diz que Débora confessou. Disse que sabia do plano, que ajudou a escolher o dia. Renata, que idolatrava Débora. Sonhava com a Heran-A, pulando do barco afundando. Marca, restaurante em Pinheiros. Renata nervosa. Senhor Fernando, eu não sabia, juro. O que vós, sabe? Débora me contou depois. 2 meses após o acidente. Estava bebada, chorando. Disse que não conseguia dormir, que via o Marcelo nos pesadelos. Continue. Disse que tinha sido ideia dela, que estava cansada de fingir, que Rodrigo ficou com medo, mas ela convenceu. Cada palavra, uma faca. Voc, tem provas? Eu gravei. Achei que podia ser tio. Mostrou o celular. Tudo aqui. Ouvi. Voz embriagada da Débora confessando. Eu era tua esperta. Nunca iam descobrir, fazer parecer acidente. Passei para o Danilo imediatamente. Isso fecha o caso. Renata me olhou. Vai me proteger? Débora, o pode saber. Vai testemunhar? Se tiver prote, então vai ter. Não era por ela. Era pelo Marcelo, para garantir que aqueles dois nunca mais vissem luz do dia. 10 de setembro. 1 semana para o julgamento. Varanda com uísque. PR do sol sobre o Paulo. Telefone tocou. N mero desconhecido. Fernando. Voz da D. Bora. Rouca, desesperada. Por favor, como conseguiu meu N mero? Para com isso, eu te imploro. Parar com o quê? Com ajuste vou para Pris ou pro resto da vida. Deveria ter pensado antes de matar meu filho. Eu não o matei. Foi o Rodrigo. Voc não impediu. Voc planejou a mesma coisa. Eu tinha medo. Mentira. Ouvi suas mensagens. Voc pressionando ele. Queria tanto quanto. Eu era outra pessoa. Mudei. Voc mudou porque perdeu. Se tivesse dado certo, estaria gastando minha Heran-A. Por favor, pelo amor que Voc teve pelo Marcelo, por amor ao Marcelo que tô fazendo isso. Desliguei. Ela ligou de novo. Nem o atendi. Mais 15 vezes. Bloqueei. Acabou. Enio havia volta. O julgamento ia acontecer. Eu ia estar ele?
assistindo cada segundo, vendo justiça a ser feita. Finalmente, 21 de agosto, segunda. O julgamento comeu Tribunal do J. Terry, sala enorme, lotada, jornalistas, curiosos, familiares. O caso tinha virado notícia. Vi, vai e amante acusados de matar em press, Rio em São Paulo. Rodrigo entrou algemado, magro, barba por fazer, macaque o laranja da Pris, olhos vazios. A cadeia tinha destruído ele. Débora entrou depois, também algemada, cabelo curto, mal cortado, sem maquiagem, roupa simples de presidir, ria. Nada restava da mulher arrogante que me expulsou de casa. Eles se olharam por um segundo, depois desviaram. Nem isso tinham mais, a cumplicidade. O promotor, Dr. Ricardo Mendes, comeu, voz firme, clara. Senhoras e senhores do JRI, um caso de gância, trai-o e assassinato premeditado. Marcelo Martins tinha 38 anos. Era empresário bem-sucedido, filho dedicado, e foi brutalmente assassinado pela própria esposa e pelo homem que ele chamava de parceiro. Apresentou as provas, uma por uma, metodicamente, as mensagens de WhatsApp. Bora. Precisamos nos livrar dele logo. As imagens de Semeradis segurando a Rodrigo, mexendo no carro de madrugada. O laudo da perpendência. Linha de freio parcialmente cerrada. Falha intencional. O depoimento do técnico Jomou. Ele perguntou como os freios poderiam falhar naturalmente. Achei estranho. Cada prova era um tijolo, construindo um muro. Sem sa donta da. 3 de setembro, Renata testemunhou. Ela entrou nervosa, evitando olhar para Débora. Tinha feito acordo com a promotoria, testemunhar em troca de não ser acusada de cumplicidade. A Débora me contou tudo, ela disse, voz tremendo. Depois do acidente, ela estava bêbada. Disse que tinha planejado tudo com o Rodrigo, que ia ser rica, que ninguém ia descobrir. Voc gravou essa conversa? O promotor perguntou. Gravei. Achei que um dia ia precisar. Tocaram o údio. A voz embriagada da Débora ecoou pela sala. Eu era tão esperta. Ele nunca desconfiou de nada. Eras fazer parecer acidente. Vi Débora fechar os olhos. Lágrimas escorrendo. 5 de setembro. Foi minha vez de testemunhar. Subi ao banco. O promotor me olhou com respeito. Sr. Martins, pode nos contar como era sua rela? Ou com seu filho? Respirei fundo. Marcelo era tudo para mim. Perdemos a ambe dele quando ele tinha 12 anos. Criamos um ao outro. Construímos o negócio juntos. Ele era um bom homem, honesto, confiava nas pessoas. E a rela, o dele com a esposa? Ele amava ela, genuinamente, dava tudo para ela. E ela retribuiu matando ele. Minha voz não quebrou. Não ia dar esse gosto. E após a morte dele, como a senhora Débora te tratou? Contei tudo. O poro a humilha, a festa 8 dias depois do funeral. Vi alguns jurados balançando a cabe, incrédulos. Quando desci, Débora me olhou. Tentou falar. Fernando, eu respondi. Voltei para o meu lugar. 8 de setembro. Defesa de Rodrigo. O advogado tentou. Deus sabe que tentou. Meu cliente foi manipulado. A senhora Débora o seduziu, o controlou psicologicamente, mas as provas eram demais. As mensagens mostravam ele tomando iniciativa. O vídeo mostrava ele no carro, sozinho, no colou. 9 de setembro, defesa de Débora. Minha cliente sofria abuso psicológico do Sr. Rodrigo. Ela tinha medo. As mensagens foram coagidas. O promotor mostrou mais mensagens. Débora pressionando Rodrigo. Faz logo. Tô cansada de esperar. J. Rino comprou. 10 de setembro, quinta. Dia do veredito. Silenciou o silêncio absoluto. J. voltou a P 6 horas de delibera. No caso do Rio Rodrigo Ferreira, acusa o Diomic Dio qualificado. O J. Ri decidiu. Sim, mérito. Culpado ou inocente? Culpado. Rodrigo abaixou a cabe a sem rea, no caso da R,
Débora Ribeiro acusa o de homem que Gil, qualificado por cooperar, o Catari decidiu, sim, culpado ou inocente. Culpada. Débora desabou. Solu ou alto. Advogado segurou ela. O juiz bateu o martelo. Rodrigo Ferreira sentenciou a 18 anos de recluso, em regime fechado por OMIC, Gil qualificado mais 3 anos por apropriar, ou indebita e falsifica, o total, 21 anos. Vi Rodrigo engolir seco. Débora Ribeiro sentenciou a 12 anos de recluso, ou em regime fechado por OMIC, Gil qualificado por coopera, o oculta, o de Kedver. Débora gritou. Não, por favor, eu não queria. Foi ele. Mas os guardas lá a levavam. Ela olhou para mim. Última vez. Fernando, me perdoa. Olhei para ela. Calmo. Perdo para quem se arrepende. Voc S se arrepende de ter sido pega. Levaram os dois, algemados, derrotados. Sá do tribunal. O sol estava brilhando. Ar fresco. Danilo me encontrou na escadaria. Acabou, ele disse. Acabou, repeti, mas sentia vazio. No Vitria, no Satisfa, o S, vazio. 15 de setembro, domingo, cemítrio, levei rosas brancas, como sempre. Ajoelhei na grama, Emius na lipite. Filho, consegui. Eles foram condenados. Veio passar anos na cadeia. Justi, foi feita. Sil, têncio, S, vento nas ervores. Mas voc, nas volta, nada traz voc, de volta. E entro pela primeira vez desde o funeral, chorei. Chorei de verdade, sem segurar. Chorei pelo filho que perdi, pelos netos que nunca vou ter dele, pelas conversas que nunca vamos ter. Chorei no Termais El Grimas. 20 de setembro. Recebi a transferência, 150 mil de compensa, ou confiscados dos bens da Débora. Eu quis, mas era a lei. 22 de setembro. Assinei os papéis funda, o Marcelo Martins. Miss, o apoiar fam, lias de vítimas de acidentes automobil, esticos. Capital inicial, 3.000 reais da Eram.a. Se meu filho não podia viver, pelo menos ia ajudar outros a não passarem pelo que passei. Essa era a única coisa que fazia sentido agora. 26 de setembro. Voltei para casa. A vila em Jardins, 3 andares, 6 quartos, piscina, jardim, vazia. Andei pelos C-modos. Sala onde Bora fez festa. Escadas onde Rodrigo me empurrou. Poro onde me fizeram dormir. Meia ponturrias ruins em cada canto. 1º de outubro. Chamei uma equipe de reformas. Quero que refam o poro totalmente. Tirem tudo. Construam uma oficina para equipamentos de pesca e um quarto de agaspeds. Precisa apagar. Reconstruir. 8 de outubro. Danilo veio com os documentos finais. Tudo fechado. Rodrigo e Débora na penitência. Ria de Tremembe, apela, esnegadas. Veio cumprir pena integral. Quanto devo? Honor rios totais, 85 mil. Assinei o cheque sem hesitar. Valia cada centavo. Fernando, Danilo disse. Vosh, conseguiu. Fez justi pode descansar agora. Podia? 15 de outubro. S. Bado. Organizei um churrasco. Convidei os velhos amigos do bar Seu Antnil. Homens que conhecia de épocadas. Chegaram todos, com cervejas, esterrias, risadas. Seu Antnil, dono do bar, levantou a garrafa. Um brinde. Para Marcelo QT, olhando por NSL de cima, e para Fernando, que nos ensinou que justi sempre chega. Pode demorar, mas chega. Bebemos. Jogamos dome? Ri pela primeira vez em meses. Por algumas horas, quase esqueci a dor. 22 de outubro, quinta. Recebi uma carta. Remetente, Rio de Janeiro. Abri. Letra jovem, um pouco torta. Prezado senhor Fernando, meu nome? Mateus. Tenho 16 anos. Sou filho do Marcelo Martins com minha mãe Sandra. Antes dele casar com a Débora. Eu nunca te conheci. Meu pai me visitava, mas a gente teve muito contato com a família dele. Agora ele morreu e eu gostaria de te conhecer. Se o senhor quiser, claro. Pode me ligar nesse Enimero, Mateus Martins. Fiquei olhando o papel por 10 minutos. Um neto. Marcelo tinha um filho.
eu tinha um neto, e nunca soube. Liguei no mesmo dia, 25 de outubro, domingo. O rodovia Ria do Tiete, o ônibus de Rio chegou, Tiete, da tarde. Vi ele descer, alto, magro, 16 anos, cabelo como o do Marcelo, olhos como o do Marcelo. Meu neto, ele me viu, veio andando devagar, inseguro. Senhor Fernando? Mateus. Ficamos parados, sem saber o que fazer. Ento abriu os braços, ele abra-o, forte, e eu senti, pela primeira vez em meses, algo ao lume de dor. Levei ele para casa, mostrei tudo. Essa era a sala preferida do seu pai, ele gostava de ler aqui. E ali, a piscina, ensinei ele a nadar quando tinha 6 anos. Mateus olhava tudo, tocava nas coisas, absorvendo. Minha mãe nunca falou muito sobre ele, disse. Eles se separaram antes de eu nascer, mas eu sempre quis conhecer. Seu pai era um bom homem, trabalhador, honesto. Voc teria orgulho. Eu tenho, mesmo sem ter conhecido direito. Jantamos juntos. Contei histrias sobre como construo Musonexil, sobre como Marcelo aprendeu a dirigir, sobre os domingos pescando em Billings. Mateus ouvia, fascinado. Posso vir mais vezes? Ele perguntou. Voc, pode vir sempre que quiser. Essa, sua casa também, 28 de outubro. Terá último dia da estria. Sentamos na varanda, Mateus e eu, assistindo o pôr do sol sobre São Paulo. Tio laranja e roxo. Cidade barulhenta L, embaixo. Vov, Mateus disse. Primeira vez que me chamou assim. Como vós? Conseguiu fazer tudo isso? Provar que eles mataram meu pai? Pensei. Como responder? Paciência, planejamento e saber usar a lei. Eles acharam que eu era velho e fraco. Subestimaram. Foi o erro deles. Voc, não sentiu raiva, vontade de fazer pior? Senti. Mas raiva sem controle o leva a nada. Justi, a precisa de cabe, a fria. Ele assentiu, absorvendo. Seus pais sabem que vós, aqui, minha sabe. Ela incentivou. Disse que lia, importante. Lia. Olhei para ele. Esse garoto, esse neto que nem sabia que tinha, talvez seja isso. Talvez seja para isso que sobrevivi tudo. Não pela vingança, não pela justiça, mas para estar aqui, agora, com ele. Mateus, quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Voc, conhece Domi? Ele riu. Não muito. Ento T na hora de aprender. Todo Martins precisa saber jogar Domi. Entramos. Peguei as pés, sentamos, mesa. E enquanto ensinava meu neto a jogar o jogo que joguei com meu pai e com meu filho, senti algo que sentia, muito tempo. Paz. Débora e Rodrigo estavam na cadeia, condenados, pagando pelo que fizeram. Marcelo nunca voltaria, mas sua memória estava viva. Em mim, no Mateus. Na funda, a vingança tinha acabado. A justiça tinha sido feita. E eu tinha encontrado algo que achei que nunca mais teria. Uma raça para seguir em frente. Uma família, de verdade dessa vez. Coloquei a na mesa. Mateus sorriu, pensando na jogada dele. E pela primeira vez em 7 meses, olhei para o futuro e não vi escuridão. Vi possibilidades. Vi vi vida. Se Voc gostou desta Pia, por favor, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre esta Ria nos comentários. Para ouvir a próxima Ria, clique na caixa esquerda. Obrigado por assistir.